Salve a luz de todos aqui desse canal, Círculo da Ordem Divina. Meu nome é Lumena, sou médium, trabalho com sessões mediúnicas, sessões com vidas passadas e resgate de alma. E também a leitura de tarô mediúnico e de vidas passadas. Quem quiser uma consulta ou entender mais sobre o meu trabalho, me chama no WhatsApp para a gente bater um papo. Vai ser uma satisfação poder explicar e atendê-los. Bom, hoje a gente vai falar do guia interior do ambiente, tá? Estamos aqui fazendo um trabalho sobre essa força interior que vive dentro de nós, que é o nosso espírito, que é a parte do nosso espírito ligado à terra, às emoções, à força, ousadia, coragem, né? Esse conjunto de forças que trabalham com a nossa afetividade, sexualidade, sensualidade, magnetismo, saúde, defesa, abertura de caminho e hoje dinheiro e ambiente. Esse guia interior do ambiente trabalha no ambiente familiar e no ambiente profissional, tá? Bom, então nós vamos falar primeiro do ambiente familiar. Entendendo que família espiritual e família consanguínea, né? Gente, é interessante o que eu vou dizer, porque toda família consanguínea geralmente é uma família espiritual, tá? Porque se você veio nessa família, é porque tem alguma coisa que você tem que aprender. E eles também, né? Então, já começando para falar disso, para ficar do lado dessa sombra, vamos dizer o seguinte: você chegou numa família, né? Tanto através de uma gravidez ou de uma adoção, tá, gente? Porque não tem nada por acaso, tá? Exemplo, o espírito atraiu uma mãe que não o criou por vários motivos. Às vezes, eu vejo até muito na internet as pessoas julgando, né, demais as pessoas. Uma das dicas que eu vou dar aqui para que essa sombra trabalhe a seu favor, e é algo, gente, que parece fácil, mas não é não, é parar de julgar as coisas dentro da nossa mente e do nosso pequeno eu. Porque o eu maior, o eu superior, o eu interior, todo esse eu espírito, ele tá sobre a égide das leis cósmicas. Então não tem nada que é por acaso, o que é injusto. Não tem. É difícil, né? Eu sei. E como a gente tá na Terra e a gente vê muita coisa desafiante que dói muito na gente, né? E a gente fica pensando, mas que coisa, eu mesma me pego, né? Como é desafiante a gente tentar entender essas coisas. Mas isso não quer dizer que aquele espírito não tenha que honrar as suas consequências do que ele faz, tá? E por isso, né, gente, que na Terra tem as leis da Terra, né? Então aqui tem os advogados, tem os juízes, tem o Ministério Público, tem toda uma justiça, né? Para que as coisas sejam julgadas, né? Para que as pessoas que cometem esse tipo de atrocidades com outras estejam sendo responsabilizadas, né? Mas o que a gente está falando aqui é sobre as leis espirituais.
E o que é importante é a gente tentar pelo menos ficar muito mais ao nosso favor do que atrair esses tipos de situações na nossa vida. E mesmo que a gente atraia, porque a gente está na Terra, então às vezes não é tão fácil a gente estar tão assim, numa porcentagem que a gente não atrai. Mas quando a gente está mais de um lado nosso, positivo, a gente pode não atrair as consequências tão ruins. Às vezes acontece algo, mas não acontece uma tragédia. E daí a gente vai aprimorando isso até não atrair nada de ruim. A não ser algo, né, gente, que existem uns contratos por aí, mas que também pode ser dissolvido, desmaterializado, removido, recontratado, né? Então vamos lá. A pessoa nasce numa família ou ela é adotada por uma família. Essa mãe que não criou essa pessoa, esse pai, primeiro, ele pode realmente não querer ter tido um filho ou criar um filho, enfim, seja homem ou mulher, ou um casal que seja. Porque as pessoas que estão regidas muito pela matéria, e a gente também tem isso, que é muito ligada à moral, à ética aqui da Terra, principalmente nas épocas mais antigas, tinham vergonha de ser mãe solteira, a família não aceitava, a família mandava para a fazenda. Eu conheci casos assim. Tinha muito isso da pessoa ir para a fazenda ter filho e as crianças eram doadas para freiras, para que as freiras arrumassem uma família. Ou, em alguns casos mais atuais, a mãe muitas vezes se vê sem condições de dar uma dignidade para aquela criança. Às vezes ela tem um problema de dependência, às vezes ela está numa escassez extrema, às vezes ela está na prostituição e ela não quer que o filho seja criado em ambientes disfuncionais para uma criança. Então, muitas vezes, o que a gente chama de falta de amor pode ser um amor muito grande, ao ponto dela desapegar para que ele possa ser feliz. Isso é um grande amor. Então, gente, essa coisa que as pessoas ficam julgando é um amor muito pequenininho, muito apegadinho. Muitas pessoas criam os filhos, mas também não criam com dignidade, não dão atenção, deixam sozinhos. E aí? Gente, não existe esse negócio. Se a gente colocar tudo numa situação, a gente vai ver que o que parece muito bom pode ser não tão bom assim, e o que parece ser mal não é mal. Tá? Então, primeiro lugar, parem de julgar. Quando vê uma situação que você quer julgar, eu entrego em ordem divina e que todos os envolvidos se encham de amor e de bênçãos divinas. Que a luz divina esteja presente nessas pessoas. Eu não sei, só Deus é quem sabe. A fonte que está com eles é que sabe. Eu não sei, eu não estou aqui para saber. Porque quando você julga uma situação, você está trazendo para o seu ambiente. Para o seu ambiente. Depois não sabe porque tá tudo doido no ambiente. Tá? Bom, vamos lá. E muitas vezes o espírito não quis porque é imaturo, porque não quis tirar a sua própria vida de liberdade para criar uma criança. E eu vou dizer uma coisa, melhor que não fizesse, porque imagina uma pessoa que não quer, que não teve a maturidade de entender que ele tem uma responsabilidade, criar por criar. Não é melhor que essa criança seja criada por alguém que deseja? Por mais difícil que para um filho é saber que foi rejeitado pelos pais biológicos. E eu não estou tirando o desafio e a dor dessas crianças, não. Eu só estou aqui explicando pelo lado espiritual, tá, gente? Que é o meu trabalho, né? E assim eu consigo ajudar muita gente, graças a Deus. Então,
Aquele espírito é imaturo, mas você atraiu aquele espírito que te rejeitou. Você atraiu aquele espírito imaturo. Você atraiu uma mãe biológica que está na prostituição, que não pode te criar. Você atraiu um pai que tem dependência, que também não pôde te criar. Ou essas pessoas criaram vocês de forma disfuncional. Enfim, tudo isso você atraiu. Porque você já traz crenças de rejeição, você já traz crenças de menos, você traz crenças de julgamento alheio, então você cai numa família que é julgada, inclusive que é muito julgada, que é rejeitada pela sociedade, dentro dos padrões da sociedade. Isso é muito difícil a nível terreno, então você vai ter que lidar com isso. Mas nesse lidar você vai aprender um monte de coisa que você ainda não aprendeu no seu espírito. Então chega uma situação chamada maturidade espiritual, tá? Então, quando você cai numa família dessa, você vai ter que aprender a lidar com você, a fazer o seu melhor. Ou você vai mergulhar na escuridão de algumas coisas ruins por revolta, mas dentro desse mergulho você também vai buscar a sua luz com tanta gana, com tanta força, que talvez em várias encarnações você não fez isso. Então o espírito estava meio paradão, aí cai numa família por pura afinidade das crenças que já tem, e aquela família te recebe porque também tem as mesmas crenças, tem as mesmas crenças. Então quando eu digo que ninguém cai em família errada, é isso aí. Se vocês tiverem uma boa literatura espiritual com pessoas sérias, né? Eu recomendo Marcelo César, Zíbia Gasparetto, alguns outros autores do canal no site Vídeo Consciência, né? Tem muita coisa interessante lá, que é mais ligada à espiritualidade. A editora Madras tem muita coisa boa. A editora Pensamento. Então, assim, procure, né? Coloque lá no Google sobre reencarnação, né? Que vocês vão entender um pouco, tá? Eu tô sempre indicando um livro que eu acho que ele reuniu essa questão das crenças que a pessoa vem para largar, que chama 13 Almas, do Marcelo César. As 13 Almas. Esse livro é tão maravilhoso que eu fui lendo ele tão devagar, sabe? Não estou ganhando nada com isso. E se eu ganhasse também seria bom, porque eu estou trabalhando. Mas realmente eu não estou ganhando. Mas é porque, gente, se isso vai abrir, expandir o olhar de vocês, eu estou aqui para ajudar. Eu achei o livro 13 Almas extremamente interessante. Porque fala do espírito da Alina e de todos os espíritos em volta dessa história. E ela foi uma das pessoas que morreram no edifício Joelma, no incêndio do Joelma. Atrás dessa fatalidade que aconteceu com ela, tem todo um enredo de crenças dela que ela não queria largar. Ela era uma pessoa muito assim, ferrenha nas suas convicções, durona, crítica, sabe? Muito revoltada, olho por olho, dente por dente. E por não ter paciência no final em ouvir uma outra versão da pessoa, ela se coloca ela estava queimando de raiva, e no prédio que ela vai atrás da pessoa para conversar, que era uma pessoa que era o amor, era a alma gêmea dela, ela escutou um enredo de uma outra pessoa, que já era uma pessoa que não era na Terra um espírito bom, era a ex-mulher dele. Era alguém que, só para vocês terem uma ideia, ela deixava a filha passar mal para poder chantageá-lo. Ela deixava a menina chegar no ponto de passar muito mal com asma. E é um espírito imaturo, né? Um espírito que no final ficou numa casa de repouso. Mas enfim, ela ficou louca. Mas
Eu vou dar um pouquinho de spoiler para incentivar vocês a lerem. E ela, queimando de raiva, foi conversar com o rapaz no prédio lá em 1974. E houve um incêndio e ela morreu. Então, gente, vamos olhar muito fundo as nossas crenças. Aquilo que é mais difícil pra gente é o que a gente precisa ver. Eu tenho dificuldade de perdoar, então eu tenho que ver isso. De libertar e entender o que aquela pessoa fez que provocou em mim algo que eu já tinha também, porque ela veio na minha vida, né? Ela tava ali, me mostrando alguma coisa que foi muito ruim. Muito ruim. Mas eu tinha isso. Eu tinha uma fantasia, eu tinha umas crenças meio doidas, meio fantasiosas, iludida. E essa pessoa veio me. Eu tive que ver uma verdade tão forte através dessa decepção. Aí a vida estimulou você. Você viu, você ficou pé da vida, você ficou com raiva da pessoa, mas você foi buscar respostas. Ah, você já ficou mais esperta, você já deu uma mudada. Já viu quando as pessoas são traídas, começam a arrumar, começam a se cuidar? Por quê? Porque a pessoa já está se traindo há muito tempo. Então ela não faz muita coisa para ela. Ela fala que vai fazer, nunca faz. Ela pega e dá para os outros. O dinheiro de voltar a estudar, ela dá para alguém. Ela tá sempre em volta com a família, sempre ali, ó. Mas para ela não dá, não. Ela se promete muita coisa, mas ela não pega o touro à unha. Então ela tá se traindo. A única forma que as forças invisíveis que sustentam ela, que tá aqui na gente, que é o guia interior, tem para mostrar para essa criatura, é uma traição. Por quê? É maldade? Não. É você que atraiu, você já se trai. Lá fora vem traição. Tem sinais disso. A pessoa já deu uns toques, você tá vendo a relação, como é que tá. Às vezes é um amor, é amor. Mas, não, você tá ali, ó, cuidando só, mimando os filhos, porque virou mãe. Tem que mimar todo mundo. Só dá atenção, dá tudo. E não adianta a pessoa vir, ah, mas você fala como se os homens, eu estou falando para homens e para mulheres. Tudo é igual nesse quesito de se trair. Você não queria casar, então não casasse. Ah, mas ia ficar ruim pra mim, sabe? Porque eu sou o cara responsável. O que o povo ia falar de mim? O que a família ia falar de mim? Que eu era um moleque. Então eu casei pra assumir o meu compromisso. Mas você não amava. Então você tá se traindo. E pior, traindo a sua alma, que não queria aquilo ali. Você podia muito bem cuidar de um filho. Quantas pessoas são ótimos pais porque o dom da pessoa para ser pai é bom, mas não é para ser marido. Tem isso também, tá, gente? É. Nem todo bom marido é bom pai, porque a pessoa não quer aquilo, ela não veio para aquele propósito. Então eu tô explicando muito essa sombra para vocês. Sabe? Parem de forçar as coisas, gente. Parem de fantasiar com quem não tem a ver. Porque muitas vezes a pessoa não é para aquilo. E ela não tem que ser, nem você. Tem espíritos que não vieram para ter um casamento tradicional. Vieram mesmo para ter romances e vão ser felizes dessa forma. E o fato deles poderem escorregar e ter um filho, porque às vezes não consegue, como se diz, não conseguiu evitar. Tudo bem, aquele espírito também veio porque tinha que vir. E se vem num pai que não tem um lar tradicional, é porque o espírito já tem a ver com aquilo ali. E tá tudo bem. Porque o pai vai criar bem, vai ajudar, isso não tem nada a ver. Quantos pais de família tradicional nem olham na cara dos filhos? Ah, porque foi criado com
aquela coisa do respeito, não tem muita intimidade, né? E por quê? Porque todo espírito está na sua maturidade ainda. A gente está aqui amadurecendo. Tem muitos níveis de consciência no planeta. Então, muitas vezes, um pai dá tudo no lar, dá o que precisa no lar e tudo, talvez não dá muito amor e carinho. Talvez o carinho dele seja dar aquilo ali que é o limite dele. Porque ele também não teve, porque os pais foram meio duros, ele acha que tem que ser assim. É por isso que vai revoltar a vida inteira e ficar lá na internet, como eu vejo um monte de gente, principalmente em canais de profissionais, que eu fico boba. Deus me perdoe me considerar como uma profissional dessa. Que fica fomentando o vitimismo nas pessoas em vez de fomentar a expansão de vida. O que eu tô fazendo é isso aqui. O meu pai era aquele ali, eu atraí aquele pai. Durão. Onde você é durão com você? Com as pessoas. Todo mundo que eu atendo, eu faço uma correlação e tem a ver. Eu tô explicando a primeira parte do ambiente, do guia interior do ambiente. Então, beleza, teu pai é durão, você tem alguma coisa muito dura aí dentro, que atraiu a família, caiu na família dele. Mas muitas vezes, tem sempre um tio, tem sempre um amigo da família, né, um primo mais velho, sempre tem alguém que essa parte aí você consegue lidar. E o seu pai, você viu que ele pode ser de bom. A sua mãe também tem limites. Às vezes é uma pessoa que foi criada assim com muita responsabilidade. Gente, se vocês querem ver os seus pais, olhe como eles foram criados. Vocês vão ter muito mais empatia e parar com essa coisa. Tem pais muito ignorantes, que batem, que surram. Eu acho muito ruim. É muito difícil uma criança ser surrada. Mas o seu espírito atraiu aquele lá. Por que será que você foi parar ali? O que você está trazendo de outras existências? Então, várias... Gente, eu tô falando... As coisas que eu falo, dos atendimentos que eu faço, tá? Eu tô nisso há muitos anos. Eu já falei para uma pessoa... você já olhou como é que seus pais foram criados? Debaixo do chicote. Né? Então, é ruim, Mas muitas vezes sempre tem alguém para intervir, sempre tem alguém que é mais leve. Às vezes você vai morar com outra pessoa, sempre tem uma ajuda. Ou você tem que lidar com isso e falar, eles fizeram aquilo porque eram ignorantes. Mas quando você cresce, você pode buscar o seu caminho. Você não precisa ficar nisso a vida inteira. E também não precisa se vingar de ninguém. Porque o que você veio fazer aqui foi entender a ignorância daquelas pessoas e a sua. Porque quem nasce no lar ignorante tem ignorância dentro dele. O espírito tem. Nenhum espírito é puro. Os espíritos puros são os que estão chegando agora na era de Aquário. Porque eles não têm reencarnação. Vai acabar, né? Não vai ter mais isso. Isso é outro papo. Mas enfim. Entenderam, minha gente, o que é a sombra do ambiente? É entender o primeiro passo, entender o ambiente. Então, olhe para o seu pai, para sua mãe, para o seu tutor como uma pessoa que está no nível consciencial ainda ali mais baixo. Que ela só deu o que ela podia e você atraiu aquela família porque tem alguma coisa que tem que olhar. Então já começa por aí, seja pai, mãe quem te criou, tá? Irmãos, tudo tem a ver com algo que você traz. Mas tem a parte positiva também, obviamente, né? Que você traz e que tem a ver também.
Eu estava uma vez numa ocasião com uma cliente minha que me convidou para um almoço com a irmã dela, que é por parte de pai. Olha que interessante, a gente estava falando dos assuntos, elas estavam todas curiosas para entender as leis espirituais e tal. E ela falou, ela só estava me ouvindo, ela falou, eu quero ouvir você falar e tal. Eu estava conversando com essa cliente, com essa irmã dela. Quando fazendo essas sessões que eu estava fazendo com essa moça, como ela era parecida com o pai dela, gente do céu. E é o pai dela que era a questão dela, né? E ela era irônica igual o pai, ela era meia fria igual o pai. Ela dava cada cortada nos outros, mas ela não gostava de ver isso, não. Aí a irmã dela estava escutando, né? A irmã dela entrou no assunto e falou, sabe por que que eu penso, outro dia eu estava pensando, concordo com tudo que você falou, eu sou igualzinha ao meu pai. A irmã dela. Eu sou igual ao meu pai, eu não puxei aquela coisa da minha mãe, de empatia, de generosidade, minha mãe é um espírito mais evoluído. Eu sou bronca igual ao meu pai. E ela vira pra irmã e fala assim, nós somos igual ao papai. Foi até engraçado. Ela riu, a minha cliente. Depois disso, o pai dela foi lá na casa dela almoçar com a esposa dele, atual, e tudo. Já tem muitos anos que tá com ela, então, né? Mas, porque ela foi filha de uma forma que eles eram muito novinhos na década de 70, ficaram um tempo juntos, mas depois se separaram, e o pai dela ficou no segundo casamento viúvo e estava nesse terceiro casamento há muitas décadas. Então, essa filha do segundo casamento dele, que ele ficou viúvo, com a irmã né, que nasceu primeiro, falou isso. Eu achei aquilo interessantíssimo ela ter reconhecido isso. Ela falou, eu sou igual a ele. É a verdade mesmo. Não é à toa que a gente tá com ele, não veio com ele, não. Aquilo, gente. Um dia a gente estava numa praça, ela veio perguntar umas coisas pra mim que ela queria aprofundar. E ela foi lidando com ele. E ele é assim. Hoje ela entende. Ele é policial, né? Então, quer dizer, ele é uma pessoa responsável, tem um cargo legal, funcionário público. Então, assim, vamos olhar e vamos aprimorar. Ah, eu aceito, é assim, pronto, eu vou cuidar de mim, fazer minhas coisas. E ela tratava a filha da mesma maneira que o pai tratava ela quando a menina era menor, principalmente. Ela não dava muita importância, não. Deixava mais pra mãe. Não tinha paciência quando era pequena, gritava. Gente, é impressionante. Eu tô contando isso aqui para abrir um pouquinho para vocês. Então, a primeira parte, vamos aceitar as situações na nossa casa, por mais desafiantes que sejam. Eu sei que tem questões aqui até de abuso sexual, que é uma coisa horrorosa. Mas o que acontece? Existem as leis da terra, mas muitas vezes naquela época a pessoa nunca denunciou, né? As pessoas ficavam muito caladas, não é isso? Eu tenho uma amiga querida que passou por isso, não com família, tá? Com vizinho. E então, o que acontece, gente? Ela, na época, fez tratamento psicológico, ela me contando, né? Porque a gente se conheceu, ela já tinha 14 anos na época, eu tinha 17, 18. Mas isso foi com 6 anos, né? Então, assim, ela foi superando. Ela tem filhos, né? Mas, gente, se quiserem fazer terapia, façam. Mas olhe pelo lado de que você está viva, olhe pelo lado de que você tem uma vida para viver. E tente olhar literaturas sobre encarnações, que eu acho que vai ajudar mais. Não é a se culpar nem porque você está pagando ao que você fez, não.
Tem coisas que a gente traz, crenças muito difíceis, contratos muito difíceis, mas eu só peço isso, eu não quero entrar na dor de ninguém, mas eu peço que vocês ressignifiquem essa dor. A gente faz o resgate de alma, que ajuda muito aqui a esse quesito, a libertação, tá? Nós temos um trabalho muito respeitoso e profundo. Mas leiam o livro 13 Almas, fala sobre isso também, sobre abuso sexual infantil. Fala sobre... na primeira entrada do livro fala da Lina, que quase passou por isso, e no meio do livro, no desenrolar da história, das coisas que aconteceram com as pessoas, tá? E como elas foram lidando com isso. É um livro maravilhoso, porque tem pessoas também nesse livro que já eram espíritas, então espiritualistas, ajudaram o pessoal. Eu falei que eu ia promover esse livro, eu falei pra mim, porque esse livro pode ajudar muitas pessoas que têm isso, né? E então, gente, prestem atenção nos sinais, naquilo que você tem mais desafio dentro do ambiente, tá? Lidar com pessoas, perdoar, libertar. Querer que as pessoas fossem diferentes, elas não são, elas não têm maturidade para ser. Nem você tem para muita coisa ainda. Porque tem coisas em nós que é desagradável aos outros, gente. Já pensaram nisso? Tá? Mas hoje a gente é adulto, a gente pode mudar a nossa história a qualquer momento. Aliás, há muitos anos que